Olá, queridos amigos, cumprimento a todos com a paz de Jesus. A meditação para hoje está em Atos 2, versos 5 a 8. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Atos 2, 5 a 8. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus dá dons aos seus filhos. O Espírito Santo dá dons, e um dos dons é o dom de línguas. E isto foi provado, foi mostrado no dia do Pentecostes. Línguas como que de fogo desceram do céu e pousaram sobre os discípulos de Jesus. E eles falaram, não línguas estranhas, mas falaram línguas estrangeiras. Porque aqui em Atos 2, 5 a 8 diz, como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Ficou claro que a língua que os apóstolos foram habilitados a falar eram línguas estrangeiras, línguas em que as pessoas, quando criança, aprenderam a falar estas línguas. Por isso, eles falaram, como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Línguas estranhas não são do Espírito Santo, mas línguas estrangeiras que habilitam você a pregar o Evangelho para as pessoas que não entendem a sua língua, mas poderão entender a mensagem do céu, se Deus o habilitar com o dom de línguas, e eles vão ouvir e vão entender a mensagem e vão se converter. Isto será realmente uma operação do Espírito Santo. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, versos 3 e 4. O Espírito Santo, assumindo a forma de línguas de fogo, repousou sobre a assembleia. Isto era um emblema do dom, então, outorgado aos discípulos, o qual os capacitava a falar com fluência, línguas com as quais não tinham nunca tomado contato, línguas que não tinham estudado antes, mas aprenderam porque o Espírito Santo os ensinou. A aparência de fogo significava o zelo fervente com que os apóstolos trabalhariam e o poder que assistiria à sua obra. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Atos capítulo 2, verso 5. Durante a dispersão, os judeus tinham sido espalhados por quase todas as partes do mundo habitado, e em seu auxílio tinham aprendido a falar várias línguas. Muitos desses judeus estavam nessa ocasião em Jerusalém, assistindo às festas religiosas que então se realizavam. Cada língua conhecida estava por eles representada. Esta diversidade de línguas teria sido um grande embaraço para a proclamação do Evangelho. Deus resolveu o problema, o impedimento. Deus resolveu de maneira miraculosa, supriu a deficiência dos apóstolos. O Espírito Santo fez por eles o que não teriam podido fazer por si mesmos em toda uma existência. Agora podiam proclamar as verdades do Evangelho em toda parte, falando com perfeição a língua daqueles por quem trabalhavam. Eles aprenderam a falar novos idiomas, novas línguas estrangeiras, e quando eles se espalharam pelo mundo todo pregando o Evangelho, cada discípulo, cada apóstolo foi para o país cuja língua ele aprendeu pelo poder do Espírito Santo a falar. Por isso existem cristãos na Índia chamados cristãos de São Tomé, porque Tomé foi para a Índia pregar o Evangelho. Este miraculoso dom era para o mundo uma forte evidência de que o trabalho deles levava o sinete e o símbolo do céu. Daí por diante, a linguagem dos discípulos era pura, simples e acurada, quer falassem eles no idioma materno ou numa língua estrangeira.
Deus quer dar o dom de línguas quando for necessário. O dom do Espírito Santo é dado para o que for proveitoso, para o que for útil. Quando você precisa pregar o Evangelho para pessoas que não sabem falar a sua língua, o Espírito Santo o habilitará a falar a língua daquelas pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Este é o dom de línguas, fluência em línguas estrangeiras. Que o Espírito Santo seja derramado sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã, dando dons, habilitando-nos para a proclamação do Evangelho, preparando um povo para a segunda vinda de Jesus. Que Jesus te abençoe e que Jesus te dê a paz.